fato é a soteriologia bíblica. Então convido os amados irmãos para a leitura aqui de João, o Evangelho de João, capítulo 6. O próprio Senhor Jesus ensinando, tá? Vamos ler a partir do verso 37. Que aqui diz: o Senhor Jesus explica desta forma a salvação do pecador, desta forma a salvação do indivíduo. João, capítulo 6, a partir do verso 37. Palavras do Senhor Jesus Cristo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então veja que não são todas as pessoas que o Pai dá a Cristo, mas o Pai dá algumas pessoas para Cristo. Porque Jesus não fala assim: o Pai me dá todas as pessoas, mas só alguns virão a mim. Ele não está dizendo isso. Quem disse isso foi o professor Armínio. O Senhor Jesus ele está dizendo: todo aquele que o Pai me dá, do universo, de todas as pessoas do mundo, de todas as eras deste universo, Jesus fala: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Ou seja, esses que o Pai me dá, eles não rejeitam isso, eles de fato vêm a mim, certo? É isso que Jesus está falando aqui, tá? Então veja bem, que essa graça não é resistível, porque todo esse que o Pai dá, vem a mim. Então nós vemos aqui uma eleição, porque o Pai não dá todas as pessoas, o Pai dá alguns. Todo aquele que o Pai me dá, esses que o Pai dá, vêm a Jesus. Eles não, a resposta deles é positiva. Todos esses que o Pai dá, a resposta é positiva. Nenhum responde negativamente. E Jesus continua dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, há uma eleição, todo aquele que o Pai me dá. A graça é irresistível, a resposta será sempre positiva. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E esses que virão, que o Pai deu e que virão a Cristo, não se perderão, porque o Senhor Jesus garante: e de modo nenhum lançarei fora. Certo? Então esse verso 37, ele já dá a soteriologia inteira, tá? Mas é óbvio que nós não fazemos doutrina de versículos isolados, então nós abordamos toda a contextualidade bíblica, tá? Mas aqui o Senhor Jesus, ele explica claramente essa doutrina: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E ele começa então a explicar: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que é o próprio Pai. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Do universo desses eleitos, não do universo de todas as pessoas do mundo, mas do universo de todas as pessoas que o Pai deu a Cristo, a vontade do Pai é que Cristo não perca nenhum. E Cristo veio fazer a vontade do Pai. Então quando nós dizemos que alguns vão perder a salvação, nós estamos negando a suficiência de Cristo em fazer a vontade do Pai. Olha como é grave essa questão doutrinária, né? Porque as pessoas costumam dizer assim: não, mas isso não vai influenciar na salvação, porque eu acredito em Cristo e tal. Tá bom. Se nós acreditamos em Cristo, nós vamos acreditar no que Ele falou, e nós não vamos defender algo contrário ao que Ele disse, porque quando nós defendemos algo contrário ao que Ele disse, nós estamos fazendo uma heresia, nós estamos sendo heréticos, tá? Então, porque eu desci, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dando uma garantia. Jesus é rocha, o Evangelho é rocha. O Evangelho não é algo para se ter dúvidas, é firmeza, é rocha. Cristo é rocha. O ensino de Cristo é: aquele que constrói essa casa na rocha, e não aquele que constrói essa casa na areia, que é o que será inabalado, né? Então o Evangelho é rocha. E Jesus aqui então ele dá essa segurança, né? E a vontade de quem me enviou é essa, verso 39, que eu não perca, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu os
ou ressuscitarei no último dia. Verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E veja que, o interessante é o capítulo 6 inteirinho, mas veja que o verso 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, esse versículo aqui, o Senhor Jesus ele diz que isso não é uma escolha humana, não é uma escolha do homem, mas é uma concessão de Deus. Então, o que acontece? O homem ele quebrou a aliança lá em Adão, né? Foi isso que nós vimos na última aula, né? Porque Adão é o representante federal e quebrou essa aliança. Quando ele quebrou essa aliança, ele foi condenado. Certamente morrereis, certo? Então Deus, ele levanta Cristo, seu próprio Filho, e se torna homem para refazer esta aliança, tá? Então quem está em Cristo vai ser salvo, não vai perecer. E aqui ele diz, por causa disso é que você tem dito, ninguém poderá vir a mim. O homem, ele não pode escolher por si próprio ir a Cristo. Não é um arbítrio livre. Ele só poderá ir a Cristo se houver a concessão de Deus, que é o soberano, que governa a salvação soberanamente. Os irmãos estão percebendo? Então, a questão não é defender um segmento teológico, uma ramificação, e nem aquele orgulho de dizer, não, olha, eu estou certo. Não. O objetivo é o que a Bíblia de fato ensina. Foi por isso que foi chamado sino. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. É estranho aos nossos ouvidos, porque nós cremos nessa doutrina, mas eles estão falando outra. Então vamos ver o que eles têm a dizer. Então foram reunidos ali teólogos de diversas nações, e eles responderam com a própria Bíblia. Eles fizeram isso aqui, eles pegaram um texto como esse, por exemplo, e falaram, olha, então para cada argumentação, que os remonstrantes queriam dizer, eles foram ouvidos em todas. E aí, todas elas foram reprovadas. Em cada uma delas, houve uma resposta bíblica, e é por isso que é chamado os cânones de Dort. Ficamos com alguma dúvida, irmãos, sobre isso? Além disso, né, nós vemos em Efésios 2:1, que é Cristo que vivifica, né? Efésios 2:1 fala, estávamos mortos, né, em delitos e pecados, né? Mas Ele nos vivificou, nos deu vida, né? Então, o homem está morto em delito e pecado desde a queda de Adão, né? Já nasce nessa condição, mas é Cristo que vivifica, tá? Que é a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. O homem morto em delitos e pecados, que Cristo dá vida espiritual, tá? E aqui mesmo no capítulo 6, né, de João, dos versos 7 a 11, vai ver que o Espírito Santo convence o homem para a regeneração. E outras passagens, né, em outras, principalmente no Novo Testamento, né, há uma fartura de passagens dizendo de fato acerca da eleição, tá? Então, o resumo do ensino bíblico da soteriologia é: a salvação pertence a Deus, ou seja, Deus é soberano. Não é o homem que governa a própria salvação sobre si mesmo. O homem é incapaz de governar sobre si mesmo a própria salvação. Como o homem é incapaz de governar a santificação em si mesmo. Ele precisa do Espírito Santo. Por melhor que ele seja, por melhor que ele se sinta, por melhor que ele se considere, ele precisa do Espírito Santo para a santificação, tá? Então a salvação pertence a Deus, é Deus que governa a salvação do homem. Segundo tópico, Adão de fato tinha o livre-arbítrio, tá? Mas ele perdeu esse livre-arbítrio na queda. Quando Adão pecou, ele perdeu a capacidade de escolha sobre santificação e a própria salvação. Então tornou-se necessária a ação de Deus em resgatar o homem. E é por isso, justamente por Adão perder o seu livre-arbítrio, que Deus enviou Cristo. Deus enviou Cristo. Porque senão não havia nem sequer, né, haveria necessidade do derramamento de sangue para a remissão dos pecados, tá? Mas Deus enviou Cristo porque Adão perdeu seu livre-arbítrio.
todos então foram destituídos da glória de Deus e condenados à perdição eterna. Então Deus, por misericórdia, elege o seu povo. E o indivíduo eleito será alcançado pela graça em algum momento da sua vida e se submeterá a Cristo. Então esse eleito não é que ele nasce salvo, né? E pode ficar pecando à vontade, não. Ele vai nascer pecador e perdido como todo mundo. O eleito ele vai nascer perdido, como todo mundo. Condenado, destituído da glória de Deus, como todo mundo, como a Bíblia afirma. Mas em algum momento da sua vida ele será alcançado pela graça. Ele vai ouvir o Evangelho de alguma forma. Alguém vai pregar o Evangelho para ele vai ver um sermão em algum lugar, ele vai ouvir, ele vai ter contato com a palavra de Deus, então ele vai se submeter a Cristo e será alcançado pela graça. Antes de nós entrarmos nisso aqui que eu quero mostrar para os irmãos, e também falarmos um pouquinho acerca do primeiro capítulo da doutrina dos cânones de Dort, eu vou comentar apenas alguns teólogos que surgiram na igreja, tá? E o que disseram a respeito disso? Agostinho, ele diz: a vocação dos eleitos não são eleitos porque creram, né? Vamos dizer assim, sobre a vocação dos eleitos, não são eleitos porque creram, mas são eleitos para chegarem a crer, tá? Então vamos ver aqui, João 15:16. João 15:16 diz: o próprio Senhor Jesus está me falando: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então o que Jesus está falando assim? Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, né? É isso que Jesus está falando, tá? Então Agostinho ele diz isso, que os eleitos, eles não são eleitos porque creram, mas eles são eleitos para chegarem a crer. Aqui há uma sutileza que é pregada hoje em dia. Até nós vimos recentemente um sermão, quando estávamos em férias, em que o pregador ele atribuiu a salvação à fé da pessoa. Nós não somos salvos pela nossa fé, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Nós não temos que ter fé na nossa fé. O que quer dizer isso? Se eu tiver bastante fé, eu serei salvo. Não, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. A fé é a ferramenta que Deus usou para nos salvar. Então, nós temos fé que Cristo nos salvou com seu sacrifício e efetivamente nos salvou porque Ele é suficiente para nos salvar. Então a salvação, ela não depende da minha fé, no sentido, se eu esfriar na fé hoje, eu perco a salvação, não isso, mas a fé que Cristo, mesmo eu sendo falho e pecador, Ele me salvou e Ele é suficiente para me manter salvo. Ele não me salvou e depois porque eu vacilei na minha fé, não, ao contrário. Sabendo disso, a nossa resposta sempre será uma gratidão a Deus. Então nós vamos alimentando a nossa fé, estudando as Escrituras, fazendo parte da Santa Comunhão, cultuando a Deus e desenvolvendo a nossa eleição e salvação, como a Bíblia manda nós fazermos. Ficou dúvida aqui? Não? Não? Tá. Certo? Então, a verdade da predestinação é graça imutável. Tá? Então nós vemos lá em Efésios 1:4, vou até abrir aqui rapidinho, Efésios 1:4, que diz assim: assim como nos escolheu nele, tá? Aqui não pode haver variação, irmãos, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então essa eleição não é como os de fora imaginam, pelo raciocínio humano. Então se eu sou eleito, então eu posso pecar à vontade que eu não vou perder a salvação. Não, porque nós não fomos eleitos para pecar à vontade. Nós fomos eleitos, tá?
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Foi por isso que nós somos eleitos, para a glória de Deus, para a predestinação, tá? Outra coisa, né? Isso foi Agostinho. Pelágio foi um herege que surgiu na história da igreja. Estudamos sobre Pelágio um pouquinho quando estudamos a história da igreja, né? Ele negava o pecado original. Falou assim, não, o pecado original, Adão pecou, o problema foi dele, agora cada um decida o que vai fazer. Ele pensava assim, tá? Ele não via Adão como representante federal da humanidade. É como se Deus tivesse que fazer aquela aliança que ele fez com Adão, com todo o ser humano que surgiu, né? É um número que não dá para a gente imaginar, né? Quantas pessoas já viveram e quantas ainda vão viver no mundo inteiro em todas as eras. É como se Deus tivesse que fazer um pacto com cada um, né? Tá? Então, ele negava o pecado original, negava a corrupção da natureza humana. Para ele, o homem era bom. Então, o homem pecava por imitação. O que ele falava? Que o homem via o outro pecar e fazia igual, tá? Só que aí, como que o primeiro pecou? Se o primeiro não tinha ninguém para imitar, o primeiro era Adão, ele só conhecia Deus, né? Não tinha ninguém para ele imitar, né? Tá? Negava o servo-arbítrio, dizia que o homem ele não é escravo do pecado, e o homem pode decidir tudo o que quiser sobre si mesmo, o homem decide o seu próprio destino, né? E negava a necessidade da graça divina para a salvação. Dizia que o homem é totalmente responsável por sua salvação, tá? Eu vou falar só esses quatro, que são os quatro que mais mexeram nessa história. Então, vimos aí Agostinho e Pelágio. Agora vamos ver Calvino e Armínio, né? Calvino, ele dizia o seguinte, que a salvação é somente por Cristo, pela graça da eleição, mediante a fé. Foi isso que Calvino falou. Agora, Calvino inventou isso? Aqui, ó, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós não seguimos isso e seguimos que o homem decide, nós estamos negando essa bondade de Deus em nos chamar nessa graça e nos dar a salvação, como está escrito aqui, ó, né? Deus nos fez isso, né? Nos aceitar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Então nós aniquilamos essa ação de Deus para dizer que nós mesmos escolhemos então ser salvos. Nós aniquilamos essa riqueza da graça de Deus para mostrar a sua bondade para conosco, dizendo que nós mesmos escolhemos, tá? Então veja como era séria essa questão dos remonstrantes. E como é sério hoje em dia, que as pessoas falam, não, foi Calvino que inventou isso. Não foi Calvino que inventou. Aqui está escrito, né, em Efésios capítulo 2. Calvino apenas defendia a doutrina da salvação bíblica, tá? Além do mais, o Calvino não tem nada a ver com o sínodo de Dort, né? Muito menos com 5 pontos. Ele já havia até morrido, já fazia bastante tempo, tá bom? E vamos ver o que Armínio disse, né? Tá? Então, o Armínio, que na verdade ele era um reformado, ele era um calvinista, né? E ele discordou em 5 pontos, tá? Mas ele aceitava a eleição. Hoje em dia, se você conversar com os arminianos atuais, você vê que eles não aceitam a eleição do indivíduo. Ele fala assim, eu sou arminiano. Aí você pergunta para ele, então nós somos eleitos? Ele fala, não, quem é eleito é só a igreja, o indivíduo não é eleito, né? Então, por que isso a gente tem que mencionar? Porque Armínio mesmo, ele não defendia isso. Armínio defendia a eleição, tá?
Agora você vê como esse pensamento de Armínio, que não foi explicado naquela época, como ele vai se corrompendo cada vez mais, e chega ao ponto das pessoas negarem até a eleição de Deus. Ou seja, negam totalmente a soberania de Deus na salvação que pertence a Ele, segundo Jonas 2,9. A salvação pertence a Deus. Telefone sem fio. Hã? Telefone sem fio. Exatamente. Um telefone sem fio. Começou lá no século XVII com Armínio, tá? E hoje em dia já nem os arminianos atuais nem defendem o pensamento de Armínio. Já a coisa foi deteriorando cada vez mais, né? Eu espero não ofender ninguém que esteja assistindo o vídeo também, nem nada, a minha intenção não é essa, né? Mas isso é o que a Bíblia diz, um abismo sobre outro abismo. Então, começa uma coisa errada. É como eu sempre falo, a Bíblia, doutrina bíblica, a gente não tem que buscar 99% de exatidão. Deus não é 99%, Deus é 100%. A revelação de Deus nas Escrituras, ela não é 99%, ela é 100%. Então nós devemos seguir toda a revelação que Deus nos deu graciosamente. Agora, alguém fala, não, mas isso não é importante. Se não fosse importante, Deus não revelaria. Ou então nós vamos começar a entender que a revelação de Deus não é importante. A única coisa importante é eu ser salvo no final das contas. Isso seria um egocentrismo, seria um egoísmo, né? Se Deus revelou toda essa revelação, tudo isso aqui, é porque nós precisamos saber dessas coisas, para glorificar a Deus, para entender a sua bondade, para entender a sua soberania, como Ele tem direito sobre tudo, para entender a sua misericórdia, porque todo mundo deveria ser condenado, mas Deus usou de misericórdia, para entender a sua justiça, que Deus vai condenar o pecado, afinal o homem quebrou a aliança. E para entender a sua fidelidade, o homem quebrou a aliança e Deus não pode quebrar a parte dele. Então o homem tem que ser condenado. E ele exerce ainda misericórdia com os homens, né? Então, tudo que Deus revelou é bastante importante, tá? Então Armínio, ele aceitava a eleição, ele só cria, ele acreditava, ao que parece, porque ele não explicou. Isso baseado nos seus sermões da Carta aos Romanos. Porque ele mesmo teve a oportunidade e não explicou, né? Então subentende-se que ele acreditava, né, numa ideia de uma espécie de graça que depois John Wesley veio chamar de graça evanescente, que seria uma fé prevista. O que Armínio acreditava na graça na graça resistível. Então ele acreditava que tinha um universo de rejeitados e um universo de eleitos. Tá? Então tinha, vamos supor assim, do universo de caídos, Deus elege um povo para ele. Armínio acreditava nisso. A diferença é que desses eleitos, alguns poderiam rejeitar a graça. Falaram assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor me elegeu, mas eu não quero não. Né? Então é isso que Armínio acreditava. Quando na verdade, o que Cristo falou, o texto que nós lemos no começo, né? De todo aquele que o Pai me dá, nenhum vai se perder. Porque eu vim para fazer a vontade do Pai, e a vontade dele é que eu salve a todos. E a todos eu vou, que nenhum dos que ele me deu se perca, nenhum desses eleitos se perca. E eu vou ressuscitar cada um deles no último dia. Esse é o ensino de Cristo. Aqueles que o Pai deu para Cristo, eles não se perderão. Não são pessoas melhores que os outros, não são pessoas que não pecam, não são pessoas exemplares, não são. Devem lutar para isso, tá? Mas aprove a Deus salvá-los, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 9, né? E o próprio Deus falou para Moisés, e Paulo repete em Romanos 9: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, né? Terei misericórdia de quem me aprover. Então são dois grupos: o grupo de quem Deus terá misericórdia e o grupo de quem Deus não terá misericórdia, que são as pessoas que estarão na própria situação em que elas mesmas se colocaram em Adão, certo?